por causa de um certo rei. Estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego. O reino que eu vislumbrei, brilhava a estrela d'alva, e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Você que está no YouTube, que deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você concorda comigo, deixe o seu like. Se não concorda, deixa o dislike. O importante é participar. Lembrando que a liturgia de hoje, para quem é católico, para quem segue a liturgia católica e para quem não segue também, Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Lembrando que ontem aconteceu na Paulista, né, uma passeata, né? Tentaram fazer uma passeata contra o presidente Lula, contra o impeachment, né? Vamos pedir o impeachment do Lula e do Alexandre de Moraes. Eles ainda não perderam esse desejo, essa vontade de ainda fazer campanha eleitoral. Agora a campanha para prefeito, o pessoal tem campanha para presidente ainda. Mas fazer o quê, né? E também sobre o conflito entre Nicolas Ferreira, né, o bate-boca, o xingamento, a ofensa que aconteceu dentro da Câmara. Nicolas Ferreira pedia para o Janone: bate aqui na minha cara, bate aqui, bate agora. Eu não sei se aquilo era algum fetiche, não sei se aquilo ali era algo que um homem pede para o outro, mas a gente sabe muito bem que a intenção de Nicolas Ferreira era provocar a cassação de Janone através, né, de quebra de decoro e etc e tal. E hoje, com o Big Brother, né, todo mundo tem câmera, todo mundo filma, é uma cena deprimente, né? Um parlamentar brasileiro pedindo que o outro lhe bata. Bata aqui agora. Ou vamos lá fora resolver isso. E isso ainda vai dar muito pano para manga. E nesse contexto de olharmos para o parlamento federal, também já olhando para o parlamento estadual e também olhando para o parlamento local, os vereadores, estamos em período eleitoral e continuam nossos candidatos a vereadores a usar o espaço do sagrado. Todos eles falam em nome de Deus: se Deus quiser, Jesus abençoe, Jesus vai te dar vai nos abençoar. Todos eles buscam, de um jeito ou de outro, nesse século, se apoiar no sagrado. Isso, tome cuidado. É isso que eu falo sempre: tome cuidado, porque todos os que falam o nome de Jesus, todos que buscam geralmente se esconder atrás do sagrado, são aqueles que estão envolvidos, às vezes, em algumas situações que eu prefiro não dizer. E aí eu lembro certamente, né, e eu falo isso muitas das vezes, que Judas Iscariotes andava com Jesus e também dizia: mestre, né, mestre, sou muito amigo do mestre. Era tão amigo de Jesus, Judas Iscariotes, que ele foi capaz de ser tesoureiro. Mas é aquilo, né? A gente está aqui só comentando e ainda olhando para tudo isso, a gente se pergunta: e você? Já tem seu candidato a vereador? Já tem seu candidato a prefeito da sua cidade? Seria bom, eu ouvi ontem de uma pessoa: não, vou votar naquele que está muito mal na pesquisa. Gente, não é assim que se faz a campanha. Você tem que ter consciência e consciência crítica daqueles que vocês vão escolher. Eu ouvi de uma pessoa no sábado que bom se o voto fosse facultativo. Eu também concordo, que eu acho que o voto obrigatório, ele não é democrático, pois a pessoa negocia o voto. Tem pessoas que esperam só esse período para pegar R$ 50, para poder pedir algum apoio financeiro a um candidato. Isso não é bom. O importante é nós termos consciência da nossa participação no processo democrático. E isso que vai ser a diferença. E vamos nós para o Evangelho do dia. Eu quase sem dormir,
buscando este certo O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12, deixamos de ler o capítulo 12 de Marcos, né? Terminamos no sábado, e hoje estamos no evangelho de Mateus. Lembrando que estamos vivendo a liturgia do tempo comum, como eu já falei outras vezes, temos 4 tempos litúrgicos na Igreja Católica. O tempo do Advento, o tempo comum, que é dividido em antes e depois, né, da Quaresma, antes da Quaresma e depois da Páscoa, que aí você tem a Quaresma, a Páscoa e voltamos ao tempo comum. Estamos vivendo a 10ª semana do tempo comum. Hoje, nós estamos meditando e lendo o Evangelho de Mateus no seu capítulo 5, versículo 1 ao 12, e é um evangelho muito meditado e contemplado. Ele aparece lá na 4ª semana do tempo comum, na liturgia católica, no ano A. Aí eu volto a dizer, nós temos na Igreja Católica, no domingo dividimos a liturgia em 3 anos. Ano A, Evangelho de Mateus. Ano B, Evangelho de Marcos esse ano. E ano C, Evangelho de Lucas. E João entra onde? João entra, é o arroz de festa, entra em todos os espaços possíveis, sendo nos tempos fortes da liturgia. Mas, e aí a gente entra nesse Evangelho, lembrando que lemos ele no 4º domingo do tempo comum, no ano A. Também lemos ele no dia de todos os santos e santas, onde Jesus nos faz uma apresentação e inicia o seu ministério, né, que é as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças elas têm uma marca que nos ajuda a meditar, e aí eu lembro claramente de todo o momento da minha catequese lá no ano de 1900, o tio Júlio, né, tinha esse momento que ele fazia questão que nós lêssemos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, juntamente com o texto de Mateus, é um texto que nos leva o texto de Mateus, capítulo 25, quando Jesus fala que estive nu e me vestiste, estive com fome e der de comer, aquele chama-se vestibular do céu. Aqui é a aula inicial. Jesus, ele traz para nós, neste evangelho, e literalmente ele traz para nós essa novidade, que nós somos bem-aventurados. E ser bem-aventurado é ser bendito. E aí, eu lembrando de Marcelo Barros, né, o monge beneditino, que ele diz que ele traz esse texto para uma realidade daquele tempo, e ele traz ainda nesse capítulo 5, 6 e 7 as suas normativas, a nova lei. Ser bem-aventurado é você caçar, viver e viver literalmente aquilo que Jesus nos propõe. Ser bem-aventurado é você reconhecer a sua capacidade limitada de amar a Deus. Ser bem-aventurado é você se preocupar em praticar a justiça. Não apenas fazer discurso falando, bem-aventurado. É você literalmente viver aquilo que Jesus nos pede. Por isso, Jesus traz aqui na bem-aventurança a questão de ser misericordioso. E ele fala claramente sobre a misericórdia. E ele traz para nós também sobre a questão do choro, né? Quando ele fala bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. Muitas pessoas hoje vivem o choro, seja por preconceito de uns e outros, seja perseguição religiosa, seja por não ter um emprego, não ter um salário. Mas no versículo 6º, quando Jesus fala bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, e aí eu lembro certamente algumas lutas judiciais que eu estou travando, e eu não posso falar ainda por questões de ética, e eu lembro como que nós trabalhamos a questão da justiça hoje ainda. A gente quer a justiça instrumentalizada a nosso favor, do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos que é o certo. Bem, e eu paro por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis, vivendo a bem-aventurança. Eu sou Daniel Nonato. Buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela da alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir.
buscando este certo rei, a lembrança de a me perseguir.